Hoje vamos falar sobre um assunto que impacta diretamente na produtividade e a rentabilidade da construção civil. Estou aqui hoje com a Natália Jacobs, da Locajá Equipamentos. Curta já, compartilhe esse vídeo e fique conosco nesse bate-papo do Espaço Aberto, seu podcast. Bem-vindo ao Espaço Aberto, um lugar pra sonhar, onde a vida se renova, tudo pode brilhar. Ideias fluem livres, prontas pra inspirar. Cada projeto é um passo pra se transformar. Espaço Aberto lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto. Então, eu estou aqui com a Natália Jacobs, da Locajá Equipamentos. Tudo bem, Nath? Oi, Lid, tudo bem? Nath, porque nós já somos íntimas, né? Sim. Já conheço a Nath há algum tempo, mas eu quero saber da tua história. Conta pra mim, porque a gente vê uma mulher lidando com equipamentos industriais, equipamentos da construção civil. Como que tu entrou nessa área? Primeiramente, quero te agradecer o convite, Lid, porque nós somos íntimas, né? Nos conhecemos há algum tempo. E sobre essa questão de uma mulher estar à frente de máquinas e equipamentos, é um desafio no dia a dia, porque nós lidamos, o maior público nosso é masculino. Então, o nosso desafio é mostrar que a gente também domina essa área e a gente acaba mostrando com conhecimento. Quando eu tinha 18 anos, eu entrei nesse ramo e comecei a trabalhar numa empresa de locação de equipamentos. Trabalhei por 10 anos e aí surgiu a oportunidade de estar empreendendo. Acabei empreendendo por um mês e a sociedade não deu certo. Então, acabou surgindo a oportunidade de eu estar entrando na sociedade da Locajá de Itajaí. Né? A Locajá, ela é um grupo que ela está há 20 anos no mercado. Então, ela possui a matriz em Jaraguá do Sul. Tem uma loja em São Bento do Sul há 3 anos. Em Itapema, vão completar 2 anos. E Itajaí fez 1 ano agora em maio. Tá bem centralizado aqui na nossa região do mundo da construção civil, né? Sim, sim. Bem legal. Conta um pouquinho aqui, os tipos de equipamentos que vocês trabalham, até para o pessoal de casa saber também. Hoje a gente trabalha com um pequeno porte, então são máquinas menores, né? Mas a gente consegue atender desde o início da obra, da fundação, até o final da obra, a entrega ali na questão da limpeza, né? Da entrega das chaves mesmo. Então, hoje eu costumo falar, o pessoal compra um terreno, precisa estar compactando o terreno, a gente tem as máquinas certas. Ainda não instalaram energia, a gente tem gerador de energia para poder estar suprindo a necessidade dos equipamentos ali iniciais. Depois vai o andamento da obra e a gente tem cada equipamento para cada etapa da obra. Até para questão de interiores também, né? Tem os equipamentos ali para subir pedra, subir o mobiliário. A gente tem hoje alguma coisa, né? Seria mini grua para estar fazendo essa questão de elevação, né? Temos também talha, mas assim, o foco é mais para a questão da construção mesmo, isso. Limpeza também a gente tem e jardinagem, mas o nosso maior mix seria na questão da construção. O que seria de limpeza? Limpeza, hoje a gente trabalha com... A gente tem aquela máquina que lava e seca galpão, o pessoal usa bastante, em mercado. A gente tem, aqui na região de Itajaí, tem muitos galpões, né? Então, o pessoal aluga bem essa máquina. Temos também lava-jatos, tem aquela lavadora tipo enceradeira. Tem uma máquina que a mulherada adora, mas os homens não. O serviço fica para eles, né? Que é a extratora. Então, é aquela máquina para limpar estofados. Ah, sim. Então, o pessoal costuma pegar final de semana. A gente tem o produto também, então a gente já entrega o serviço completo. E é bem prática de utilizar. O pessoal leva para casa, usa em estofado. É muito bom. Sim, já utilizou? Já usei. Ela já usei, prática e sai uma quantidade de sujeira que a gente fica assim, meu Deus, como assim, né? Da água suja que sai. Não, sofá, cadeira. Sim. Estofado do carro, tapete, colchão. Ah, que legal, essa parte aí também, né? É bom saber. Outra coisa, que eu vejo, né? A pessoa construtora, ele trabalha com isso na área civil. Vale a pena alocar ou não? É melhor investir no maquinário, comprar? Então,
não é porque eu sou do ramo que eu vou falar que é mais... Não tô puxando sardinha, né? Mas hoje é mais vantajoso locar porque tu não precisa tirar do teu capital de giro. Então, tu não precisa fazer aquele investimento inicial, né? Em comprar máquinas. Tu consegue estar alugando por, às vezes, 10% do valor da máquina ou até menos mesmo. Tu tem acesso a uma máquina de qualidade. Questão de espaço. Então, por exemplo, andaime... betoneira. Não tem de guardar, né? Termina a obra, para onde que vai isso? Então, precisaria ter um depósito, como é que guarda? E, principalmente, a questão da manutenção. Acredito que hoje o que pega bastante para um construtor ter uma máquina é a questão da manutenção, né? Então, a máquina quebra. Na obra, tem o pessoal que consegue fazer uma gambiarra, um fiozinho, uma coisa ou outra. Mas a gente sabe que se não tiver cuidado com a máquina, não tiver uma manutenção preventiva, ela vai quebrar e ela vai precisar ir para uma assistência, ela vai precisar ir para um lugar que saiba o que está fazendo, para consertar uma oficina, né? E as construtoras não têm isso. Hoje, nós temos uma oficina dentro da empresa, a nossa manutenção é própria. Ah, que legal! Então, se a tua máquina quebra dentro de 24 horas, a gente vai fazer a troca. A gente faz com que a tua obra não pare por conta disso, né? Então, tem essa questão da manutenção. E tu também deve ter vários maquinários, né? Então, às vezes, a obra não pode parar, aconteceu de estragar, tu já tem outra para substituir, enquanto aquela mesma é arrumada. E o bom é que é arrumada por vocês. Sim, a gente tem um estoque mínimo, então a gente também tem esse cuidado para não acontecer de ficar sem a máquina, principalmente quando é máquina que envolve concreto, né? Sim. Concreto, a gente fala, o concreto ele não espera, então não dá para brincar. Então a gente sempre tem esse cuidado. Por ter a filial em Itapema próximo, a gente também consegue ter esse apoio. Aconteceu alguma coisa de, nossa, zerou o estoque, a gente consegue ter esse suporte, esse apoio de Itapema. Itapema também tem esse apoio de Itajaí. Então, a gente consegue estar se ajudando muito. A extratora de limpeza de sofá, eu consigo mexer. Mas esses maquinários que, né, acredito que precisa de uma habilitação, um treinamento, vocês só locam para quando a pessoa tem esse treinamento? Ou aí é responsabilidade do construtor? A responsabilidade é do construtor. Não é nada muito difícil de manusear, sabe? Ele é bem tranquilo. Então, a gente passa as orientações. Todas as nossas entregas, elas são feitas entregas técnicas. Então, a gente mostra como utilizar a máquina, explica, faz o teste e entrega para o operador. Não tem segredo. Eu consigo estar ligando uma máquina, tu também consegue. Às vezes, a gente vai sofrer um pouquinho por conta do peso, né? Que daí é pesado e tal, para a gente poder estar utilizando, mas não é nada que precisa de curso ou de algum treinamento antes para poder estar utilizando. Porque, assim, é que eu, né, leiga, quando às vezes eu penso em maquinário, ou talvez, tu me corrija, tipo, betoneira, né, esses que tem o gancho, que eu nem sei o nome. Esses seriam de grande porte? Não, eles se enquadram em pequeno porte. Grande porte, a gente pode estar falando aí de escavadeira, plataforma articulada, aquelas plataformas que você vê em shopping para poder estar fazendo, né, trocar manutenção de placas, essas coisas assim, quando é uma altura maior. E o grande porte também gerador de energia, que é maior. Normalmente, quando tem eventos, eles contratam geradores maiores. Então, o nosso é de pequeno porte, a gente trabalha com um gerador menor, que é justamente para obra, para ferramentas simples, né? Preciso tocar uma betoneira, preciso de um rompedor, preciso ligar uma serra. Então, são coisas que o nosso gerador vai fazer, vai conseguir ligar, né? Quando parte para alguma coisa maior, daí seria uma linha... Não seria o pequeno porte, daí a gente não consegue estar atendendo. Outra questão também, que é uma dúvida minha. Tu aluga por dia ou por empreitada, né? De repente, o equipamento fica do início ao fim da obra... Como que funciona? Essa dúvida é bem legal, porque a gente trabalha com... A gente tem 4 períodos, né? Nós trabalhamos com diária, com semana, com quinzena e com mês. Então, são pacotes. Eu costumo falar que quanto mais tempo tu fica, mais barato acaba ficando. Até brinco que é como se fosse um plano de academia. Se tu fecha mensal, tu paga um valor. Se tu fecha anual, tu paga um outro bem mais em conta. E a alocação hoje de uma betoneira, por exemplo... vou dar exemplo de valores. Não é o valor da
tabela, nem me lembro agora de cabeça. Mas digamos que seria R$100 uma diária para estar com uma betoneira e 550 para ficar um mês, 30 dias com a betoneira. Então, a gente sempre faz essa consultoria com o cliente, né? Quanto tempo tu precisa utilizar? É um dia, é 2, é 3, eu tô com dúvida. Opa, então vamos fazer o pacote da semana para não acontecer de depois tu pagar mais caro, né? Para ficar um período maior. Então, as nossas consultoras internas, elas já são treinadas para isso, para poder estar entendendo a necessidade do cliente e entregando o melhor para ele no custo-benefício, né? Até porque a obra é aquela coisa. Acabou atrasando, preciso mais um dia. Isso já tem um equipamento locado para o próximo cliente e acaba trabalhando, né? Então, a gente não aluga para o próximo cliente contando com ele no contrato. Né? Então, a gente só conta com ele quando ele volta para o estoque. Justamente por isso. Porque a gente sabe dessa questão que acontece muito do cliente renovar. É difícil um cronograma da obra ser exato. Perfeito. Sim, sempre acontece um imprevisto ou outro. Então, a gente não conta com o equipamento que está no cliente. Só quando ele realmente retorna para a gente. Mas a gente faz mais o estudo mesmo para ficar um custo-benefício melhor para o cliente. E sempre que ele fica na dúvida, talvez vai ser uns 10 dias ou uma semana, a gente fala, fecha na quinzena. Às vezes a diferença é R$40, sabe? Depois você vai pagar o dobro para ficar 15 dias. Então, a gente sempre orienta a fechar mais tempo, justamente porque a gente já tem essa experiência de que obra é um pouco complicado. Depende são vários fatores, né? Inclusive o clima influencia. Principalmente o clima, né? E como eu falei inicialmente, a gente está num polo da construção civil muito bom. Para ti, como que essa demanda de atender os clientes? Tu consegue? Alguns clientes já não conseguem equipamento, que já está tudo locado. Como que tu vê esse nosso boom da construção? Sim, eu costumo falar que a gente está num canteiro de obras, né, Lid? Principalmente ali a região, Itapema mesmo, tu anda num canteiro de obras. É prédio para tudo quanto lado. Não tem uma rua que não tem obra. Não tem, é uma encostada na outra, né? Que bom, graças a Deus, né? Mas assim, eu falo que a construção civil, ela é muito resiliente, porque veio a pandemia e a gente continuou ali, veio a oscilação de preços, porque teve um aumento no material significativo e a gente conseguiu continuar firme com o crescimento. E hoje é um dos pilares mais fortes de Santa Catarina. A construção civil movimenta muito a economia, né? Sobre a questão da gente conseguir atender o mercado, eu falo que o mercado ele tem espaço para todo mundo, né? Então, sempre está nascendo uma locadora nova e tem espaço para todo mundo. Hoje, nós conseguimos atender a demanda porque a gente tem esse cuidado com o nosso estoque mínimo. A Locajá, ela não deixa de investir. Todo mês a gente está comprando, a gente está se atualizando e inovando. Então, a gente acompanha o mercado. Então, dificilmente aquele cliente que a gente não consiga atender, né? E assim, até às vezes a gente não tem a máquina, não trabalhamos com o modelo de máquina, mas se é uma coisa que já tem ali um pedido, alguma coisa a gente investe, ou se é algum cliente específico, que ele sempre aluga com a gente, já aconteceu a situação, né? De um cliente, uma construtora bem fiel, eu preciso de um maçarico. Eu falei, meu Deus, quando que eu vou ficar alugando esse maçarico, né? Não, se vira, Natália, eu preciso de um maçarico. E a gente acabamos comprando esse maçarico para atender a demanda deles e eles conseguiram estar realizando o trabalho, deu tudo certo, ficaram satisfeitos. Então, é difícil aquele cliente que a gente não consegue atender. Por estoque, né? A gente tem também de modelos de máquina. Hoje, a gente tem mais de 150 modelos de máquina. Nós temos uma variedade muito grande. Esse é um diferencial da Locajá. Nossa, bastante. É um mix de produtos, assim, gigante, né? E o bom também é que tu tá preocupado com o cliente, né? Como tu falou ali, né? Às vezes tu não tem o produto, mas é uma demanda decorrente do cliente. Sim. E futuramente outro cliente que às vezes nem imagina que tu aluga, tipo maçarico, tu vai estar... A gente preza muito pelo atendimento humanizado. Na obra já existem tantos problemas que quando o cliente vem, a gente quer ser a solução. A gente não quer ser mais um problema para eles, né? Eles já têm que lidar com vários problemas. Então, vem aqui, a gente vai ser a solução, a gente quer te entregar o melhor, a gente quer te ajudar com uma máquina que vai realmente solucionar o teu serviço, né? Inclusive, a gente faz esse trabalho de, eu tô aqui na obra, eu tô com dúvida, eu preciso fazer isso, tem alguma máquina que faça esse serviço,
que eu consiga realizar, a gente vai até a obra, a gente ajuda. Não, tem essa máquina aqui, vamos fazer assim, vamos... A gente tem essa consultoria também. Que bom. E tem algum equipamento que é o queridinho, assim, o mais procurado, mais alugado? Sim, não dá pra... Fica ali um empate, né? Digamos ali o rompedor, é uma máquina que sai bastante. Normalmente, o pessoal não quer mais quebrar na picareta, tu não encontra mais ninguém quebrando ali, batendo, né? Porque o rompedor, ele... Nossa, compensa mais você pagar o dia do pedreiro ou pegar uma diária da máquina ali, 2 horas termina o serviço. Ele é rentável, né? Então, o rompedor... Betoneira também é uma coisa que sai bastante. E andaime. O andaime, eu acredito, por conta do espaço, o pessoal... Ninguém vai comprar as construtoras, né? Eles preferem alugar. Tem questão de seguro de vocês também, dos equipamentos? Ou seguro do equipamento ali na mão de terceiros? Não tem. A gente até chegou a fazer esse estudo com a nossa corretora e fica inviável para a gente estar trabalhando com seguro hoje, porque como é para terceiros, então tem seguro de questão de queda, seguro de roubo. Então, é uma coisa muito burocrática para a gente ainda trazer. E também não seria algo rentável para os clientes, né? Porque a gente escuta falar, né, de roubo em obra, em canteiro de obra. Claro que maquinário grande... É muito mais difícil, né? Não, Lídia, acontece muito. Sério? Muito, porque como é pequeno porte, às vezes tem uma lixadeira que é pequena, alguma coisa menor, ou então um container que é arrombado. Então, isso é uma coisa que acontece frequentemente, tá? Só que, normalmente, as empresas, as construtoras, elas possuem o seguro de obra. E o seguro de obra cobre o roubo. Então, a gente apresenta o contrato, como toda máquina que sai, ela tem um patrimônio, né? É feito um contrato. Então, a gente faz uma indenização, junto com o contrato, a construtora consegue esse ressarcimento. Esse é o valor. Ai, que bom, que bom. E é até bom também sempre estar orientando o consultor a fazer esse seguro. Apesar que eu acho que a maioria é quase que obrigatório, né? Até por questões de acidente de trabalho, de tudo, né? Sim, hoje em dia o pessoal está bem mais consciente quanto a seguro, né? Em questão não só de roubo, mas também essa questão de acidente. E as construtoras, empresas, obras maiores, têm essa exigência de ter que ter seguro, né? Tem obras que não permite mais construir sem o seguro. E a tua equipe é uma equipe grande? Porque, enfim, a gente tá falando de maquinário, né? Então, parece que é só uma pessoa para despachar a máquina e deu. Hoje nós contamos com 6 pessoas no operacional, né? E no administrativo nós temos 3 pessoas. Então, hoje nós estamos aí com 9 e comigo 10 pessoas. Nossa, é grande. Sim. E precisa, porque como tem essa questão de alugar por diária também, então a máquina sai, ela logo volta. A gente tem uma linha de produção dentro da empresa. Toda máquina que sai e ela retorna, mesmo que esteja limpa, o cliente nem usou, não importa. Ela vai para uma prateleira, onde o mecânico vai pegar a máquina, o auxiliar de mecânico pega, faz essa limpeza da máquina, vai para o mecânico faz o teste, vê se está tudo certo, confere os acessórios e aí libera a máquina. E aí ela volta para a prateleira da locação. Então, tem todo um processo que a gente precisa daí de mão de obra. Para manter a qualidade também e os produtos sempre bons, né? E se o cliente também vai alugar conosco, a gente precisa estar testando o equipamento. Então, precisa de alguém operacional para estar atendendo. Testa, carregar no carro, depois descarregar, testar novamente. E tanto a extratora, tu aluga bastante para... A extratora tu aluga bastante para CPF, né? Sim. Tem algum outro equipamento, assim, que normalmente não são construtoras, são mais clientes? Tem uma máquina de cortar grama, que é aquela de carrinho. O pessoal aluga mais para CPF mesmo, pessoa física, né? Que normalmente é para sítio, essas, né? Roçadeira também. Tem as máquinas do final de semana, né? Então... Sim, o pessoal trabalhar no final de semana. Sim. E também tem uma máquina que bastante pessoa física aluga, que é a lixadeira com aspirador.
Então, legal. a gente tem essa máquina, normalmente, eu não quero fazer uma poeira dentro de casa. A gente sabe que o pó da massa corrida, meu Deus, ele é terrível, né? Ele vai para tudo quanto é canto. Então, a gente tem essa opção de uma lixadeira que acopla o aspirador e aí vai fazendo o lixamento na parede e vai indo, assim. Ai, que bom. Ai, se eu tivesse sabendo disso antes. Porque a minha mãe vendeu a casa, né? E as portas eram madeira maciça. E aí a gente reformou as portas para colocar na casa de praia. E a gente lixou tudo na mão. Meu Deus do céu, imagina a poeirada. E a casa não tava... braço. Sim, e a casa não tava vazia? Não, a casa tava vazia. A casa ia ser demolida, mal, né? tudo. A casa ia ser demolida, tudo. A sujeira até foi o de menos, né? Mas mais agilidade. Sim, a gente tem cansaço. 5 tipos de lixadeiras. Para lixar massa corrida, para lixar madeira. Daí tem um formato, uma maior, outra menor. Tem bastante variedade. Até eu brinco, né? Os arquitetos seriam muito melhores se a gente conseguisse conversar um pouco mais, né, Lid? Porque facilita muito o serviço de vocês. Muito. Tem máquinas que, de repente, o conhecimento de vocês é arquitetura, Isso, né? Então, às vezes, eu tenho uma máquina que vai solucionar o teu problema, que vai fazer vai otimizar o tempo. E, às vezes, não tem essa conversa, acaba que... Eu sempre falo assim, o meu papel como arquiteta não é saber de tudo, mas é saber como solucionar tudo. Sim. Sabe? Então, eu posso não entender muito de madeira ou de pintura, mas tem algo errado, como que eu soluciono? Eu tenho que lixar. Não, eu tenho a solução aqui para lixar. Sim. Eu tenho, né? Eu conheço um produto que vai solucionar. Conheço um equipamento que vai trazer a melhor solução pra gente. Né? Eu sempre falo assim, a gente tem que estar, principalmente ligado em tendência, informações, para sempre trazer a melhor... A tecnologia não para, né? Não para. A gente tem que estar sempre se atualizando. A mesma coisa nas máquinas. Né? O mercado, cada vez mais, ele tá inovando. Igual a minha pergunta inicialmente. Para mim, como arquiteta, a gente aluga normalmente ou é andaime ou é para subir móveis e pedras. O guincho, né? Sim. Mas o guincho é o que a gente usa, de praxe. Sim. O resto são coisas que a gente tem que buscar conhecimento para saber que tem a lixadeira, que tem... Porque muitas vezes não dá para reformar esse móvel, não dá para reformar essa porta. Sim. Porque também muitas vezes fica pelo prestador de serviço, né? Não é muito a questão que vocês têm o prestador e vocês fornecem... Aqui está o prestador, e aí ele acaba trazendo essa questão das máquinas. Mas acredito que vocês tendo conhecimento, até a questão da estética, porque tem máquinas que ela foi feita para aquilo, né? Então, consegue deixar... Eu até tenho uma máquina que eu gosto de falar bastante, lixadeira de concreto, né? Não sei se o pessoal geralmente usa aquela esmerilhadeira, lixadeira, o pessoal chama. Coloca um disco de rebolo e vai lixar. Então, vai lixando, chega um tempo que queima a máquina, porque ela não foi feita para isso, ela foi feita para outras coisas, cortar um ferro, né? Então, pega aquele pó de concreto e a máquina queima. Estraga. Isso. O mercado foi lá e desenvolveu uma máquina para lixar concreto. Ela é super parecida com a esmerilhadeira, o tamanho também é 5 polegadas. E agora ela tem a função de acoplar o aspirador. Então, aquele pó do concreto não tem mal pro operador, né? E não faz aquela poeirada que tu consegue enxergar e tu consegue fazer... Né? Consegue lixar ali o concreto, deixando ele com uma aparência melhor. Então, tem várias máquinas que a gente consegue estar olhando para deixar a estética ok, né? Não só para facilitar de ser rápido, mas sim também essa questão da estética. O teu principal cliente hoje são os construtores. Sim. Podemos falar que empreiteiras, né? Porque também mudou um pouco isso. Antigamente, as construtoras compravam um terreno, construíam e era isso. Hoje em dia, a construtora compra o terreno e contrata tudo terceirizado. Então, tem a pessoa da fundação, tem a pessoa da estrutura, a pessoa da hidráulica, da elétrica, do acabamento, da pintura. Então, hoje, tudo muito terceirizado. Tá. Nath, te agradeço. Passou obrigada, rapidinho. Sim. Muito obrigada. As redes sociais, o contato da Nath vão estar aqui na descrição do vídeo. Deixe sua dúvida, nos chame, venha conversar com a gente e tirar as dúvidas de vocês. E pra gente finalizar, faz o teu pitch final aí para o pessoal te procurar, falar o quanto as vantagens, né, que é de estar locando os teus equipamentos.
Então, quem precisar de equipamento, né, de limpeza, seja da construção civil ou jardinagem, pode estar procurando a Locajá Equipamentos. Nós temos um mix completo de máquinas e a gente está aqui para facilitar o teu serviço, seja ele no tempo, na estética ou até mesmo na dor operacional. Tá bom? Obrigada, Lid, pelo convite e até a próxima. Eu que agradeço, Nath. Até a próxima. Bem-vindo ao espaço aberto, lugar pra sonhar, onde a vida se renova, tudo pode brilhar. Ideias fluem livres, prontas pra inspirar. Cada projeto é um passo pra se transformar. Espaço aberto lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto.